Podcast não é hobby, é estratégia. Podcast é aquele assunto que eu me sinto à vontade, que eu tô em casa já praticamente jogada no sofá com as almofadas em cima. Podcast é minha realidade há mais de 4 anos. Se você não me conhece, eu sou Tabata Santa Rosa, seja bem-vindo ao meu canal e por aqui a gente fala um pouco sobre o meu mundo, da autoridade, do posicionamento, da comunicação, do podcast, de você compor a sua autoridade no multicanais. Primeira coisa que a gente tem que perguntar, por que tem tanto podcast que morre? A última vez que eu levantei a pesquisa, mais de 40 mil podcasts já foram abandonados. Isso no quesito Spotify, apenas áudio, ou no formato vídeo aqui no YouTube. Por que que isso acontece? Você já parou para pensar? Muitas vezes param e pensam pela questão financeira. Só que é somente isso? Podcast dá dinheiro? Vamos voltar a 2 minutos. Podcast não é hobby, é estratégia. Então, a partir do momento que você pensa em ter o seu próprio podcast, o porquê que você quer ter o seu podcast? Você quer se tornar popular? Você quer criar uma comunidade? Você quer ser visto como autoridade no seu nicho? Você quer falar com a sua audiência, com seus fornecedores, você quer dar palco para eles para se destacar, porque na tua área você viu que ainda não tem ninguém que fala a respeito. Você tem que ter realmente alguém pensando estrategicamente do que só sair por aí falando que vai montar o seu podcast. Esse é o maior erro que as pessoas cometem, tá? Não vai ter mais podcast como um Flow, um Inteligência LTDA, um Tica. E tô afirmando isso porque eles conseguem transitar muito bem em qualquer assunto, desde a parte de entretenimento, parte de comédia, parte de negócios, política, eles já estão mais do que consolidados. Então hoje, quando a gente fala do teor, né? Ter o meu podcast, qual vai ser o teu assunto principal? Qual vai ser a sua área de atuação? Não dá para falar a respeito de tudo, de qualquer coisa, deixar ele amplo. Principalmente se você vende piscina e quer ter um podcast para falar de bate-papo de futebol do mundo dos teus amigos. Não faz sentido nenhum, não vai ter longevidade este projeto, entende? Por quê? Porque podcast é custoso. Ele só é de graça para quem chega aí a consumir na casa. Isso que nem tão de graça é assim, porque você precisa ter internet para você escolher ali um podcast e poder acompanhar. Mas você vai ter custo. Você vai precisar de câmera, você vai precisar de iluminação, vai precisar de microfone, vai precisar de alguém que tenha algum mínimo conhecimento ali para edição ou para fazer design. Enfim, vai haver custos. Aí você vira e fala, não, a gente em Amigos divide aí a locação de um espaço, de um estúdio e o estúdio fornece o material pra gente. Tudo bem, mas quanto tempo você vai conseguir custear este hobby? Então, por isso que os podcasts morrem. E outra coisa, é importante destacar que quando você começa um canal, seja um perfil, seja um podcast, você começa do zero. Para você criar uma comunidade, para você ter alcance relevante com relação à sua audiência, às visualizações, a comentários, demanda tempo. Você está disposto a passar por este processo? Porque hoje aí com praticamente 100 mil, isso se já não chegamos aos 100 mil inscritos no canal do YouTube do O Acordo Podcast, onde eu sou host, passamos por 4 árduos anos. Sim, ficamos ali brincando cerca de 1 ano e meio, 2 anos que o podcast era o nosso hobby, mas levando desta forma, a gente ainda não conseguia ter um modo amplo sobre o entendimento do poder que um podcast tem, desde que você tenha muita inteligência ao convidar as pessoas que vão passar pelo seu podcast, a ser intencional com os seus convidados, a você saber quais são os assuntos que são relevantes hoje no mercado, na atualidade, para você conseguir se beneficiar de certa forma, seja pelo conteúdo completo daquilo que você está postando no seu canal, ou seja por algum corte que venha a viralizar. Ou seja, quando a gente vira e fala que podcast é estratégia, é por conta disso.
não é somente virar e falar, eu me comunico bem, eu tenho vários amigos e vou criar um canal e ter o meu podcast. Vai muito além disso. E eu falo isso não é para te dar medo e não é para fazer você não se juntar, porque quanto mais pessoas tendo podcast, melhor para mim, porque eu posso te auxiliar com isso, tá bom? Só que eu quero pessoas boas, eu quero gente qualificada neste mercado. Eu quero com muito mais podcasts que sejam autoridade no assunto, que dominem sobre o que fala, porque assim melhora o mercado. Aí a gente consegue aumentar os nossos preços, os nossos valores, seja no quesito de apoiador, de pauta paga, enfim, qualquer uma das 12 monetizações, frentes de monetizações que a gente tem hoje no nosso podcast. Podcast como construção de autoridade. Podcast pra mim, tá? Ele começou apenas para eu me familiarizar com a câmera, eu ter naturalidade, acho que seria essa a palavra correta. Eu era aquela pessoa tímida que eu não conseguia olhar para a câmera, me achava besta, idiota, eu falava assim, por que eu vou olhar para uma lente? Eu não vou conseguir ser eu dessa forma. Então o podcast ele veio com esse intuito de eu ter essa intimidade frente às câmeras, eu melhorar a minha oratória para poder lançar cursos digitais. Foi a forma mais difícil, só que hoje eu vejo que foi uma das melhores, né, da melhor escolhida, porque esse vídeo aqui que aparece para você, ele não possui nenhum tipo de leitura de teleprompter. Hoje o meu raciocínio, e depois de ter gravado mais de 300 podcasts, episódios de podcast, eu consigo através de bullet points entender sobre o que eu tenho que passear, sobre o que eu tenho que falar e fazer o vídeo. Então a questão hoje da minha autoridade, quando eu falo sobre posicionamento, sobre comunicação, sobre autoridade, sobre podcast, se deu pela habilidade de eu colocar em prática, colocar isso para jogo. Ninguém nasce pronto, então é você entender que você pode, mas você tem que se atrever a fazer. Você percebe o podcast como uma prova definitiva que a pessoa domina o assunto que ela se propõe a falar? Olha, o que eu mais indico para os CEOs que chegam para mim até hoje, quando a gente vai construir a autoridade dele, é exatamente falar sobre o mundo que ele transita. Então, se ele fala a respeito de medicina, se ele fala a respeito de cirurgia plástica, de autoestima, de beleza, de técnicas, bem melhor que ele fale a respeito disso. Não faria muito sentido ele fugir do assunto principal, que é sobre a vida profissional dele, porque quando a gente quer criar autoridade, é de acordo com a nossa profissão, para justamente trazer conexões, networking e fortalecer o nosso faturamento. A questão de você estar muito bem estruturado no teu nicho, no teu assunto, é para você faturar mais aí na tua área, na sua vida profissional. Quando a gente fala de podcast, eu tô falando aqui como host, né? Como líder de um canal. Devo salientar que para você que não tem ainda nenhuma intenção com relação a ter o seu próprio podcast, falar sobre a participação em podcasts. É muito importante você sim fazer esta triagem pelos podcasts que você vai participar. Já se fala muito hoje no mercado sobre quando você quer construir a sua autoridade no digital, você colocar ali no seu checklist, no teu calendário, algumas participações em podcasts para você passear pela audiência, né, de outros canais, para você se fazer relevante, para você se conectar com pessoas novas. Tabata, o que você quer dizer com esta triagem? Primeira coisa, o podcast que você vai, ele tem a ver com o teu público-alvo? Ele fala sobre normalmente assuntos que você domina ou não? Você recebeu um convite que o podcast não tem absolutamente nada a ver com o teu tema. Olha, é muito importante às vezes você se permitir estudar a respeito sobre esse podcast que você foi convidada, para justamente primeiro ver se existe uma empatia com relação aos hosts, se dá assim um bom jogo, um bom match sobre os ideais e como normalmente performa esse episódio.
Só que quando a gente vira e fala de ir em um episódio de podcast que não tem nem nada a ver com relação ao que eu faço, o porquê que eu iria? Sendo que eu não vou conseguir falar sobre o meu assunto, muitas vezes, e não vou extrair nenhum tipo de corte para me trazer as minhas participações para minha audiência. Então, hoje a Tabata ser convidada para participar de um podcast que fale sobre futebol, por exemplo, tá falando alguma coisa com relação ao empoderamento feminino, sobre o poder do networking, enfim, sobre o posicionamento no digital, tá fazendo algum sentido para mim? Não tá fazendo. Então não teria para que eu fazer essa participação. Eu acho que é válido também para você que quer participar de podcast, avaliar e pensar se vale a pena. Porque também não adianta você, coleguinha, se predispor a ir, a participar e não ajudar nem um pouco o canal. Às vezes a sua ajuda é fazer um disparo para os seus grupos de WhatsApp, para os seus familiares, para as pessoas que você tem aí na sua agenda, para ali pelo menos comentar, curtir, porque a pessoa que te convida para estar no podcast, ela espera minimamente esta contramão de você ajudar, aceitar um post. Então, vamos agir com empatia, né? Caminho é via de mão dupla. Se ela tá te convidando, principalmente, não tem custo, que te custa contribuir para a audiência, para fomentar esses números. É o mínimo que você tem que fazer. E quando se trata de algum tipo de pauta paga, você também sabe que você tem que fazer isso. Eu ainda compacto que das pessoas que pagam, elas fazem muito mais do que às vezes as pessoas que não pagam, viu? Porque não é todo mundo que tem empatia, não. Como ato de entrevistar grandes nomes ou ser entrevistado por grandes nomes, transfere a autoridade deles do nicho diretamente para você? Primeira coisa, se os grandes nomes não te publicar, não fazer menção, não nada, muitas vezes não faz diferença nenhuma para o seu canal, porque esse grande nome não colaborou e não deu voz, não deu luz, não deu aquele holofote para o teu canal para te favorecer de certa forma. Isso é uma grande cilada que nós imaginávamos no início do Acordo Podcast, que receber um famoso, uau, explodiu o canal. Não necessariamente. Agora que a gente já está muito mais robustez no mercado, mais de 4 anos, quando a gente convida um famoso, normalmente quem vem, ele já faz um certo trajeto, desde o deslocamento dele até para estar aqui no acordo e possíveis aceites de collab. Isso quando no nosso backstage, nos nossos bastidores, ele já vira e fala como funciona a rotina dele de calendário editorial, do que ele vai aceitar, do que ele não vai aceitar, e tá tudo bem. Então é um combinado que hoje a gente tem maturidade e a gente não se importa mais. Mas no começo, a cada grande nome que vinha aqui no Acordo Podcast, a gente falava, nossa, agora a gente vai explodir. Doce ilusão. Não é bem assim que funciona. Por isso que é necessário você saber fazer ótimos acordos. Isso, eu digo, ótimo acordo, desde a parte do convite, função, deveres, papéis a desempenhar. Deixar isso muito claro é importante. Eu até vou colocar aqui no link deste vídeo o meu curso podcast para você conseguir entender mais sobre gestão e credibilidade. Modo fácil, prático para você conseguir aí monetizar e profissionalizar o seu podcast, tá? Porque as pessoas desistem quando o viral não vem, esquecendo que o podcast é um jogo de profundidade e não de largura. Cara, a gente parte muito do princípio do que eu falo. A gente lida com 2 tipos de pessoa. As que são racionais e as que são emocionais. Quando a gente vira e fala sobre viralizar, a pessoa realmente, ela espera, ela está em busca daquela pergunta fatídica, bem colocada, para ser assertiva num corte e explodir. Isso ela quer, então, o que ela quer fazer? Ela quer realmente potencializar os números dela e ficar relevante no mercado. Só que, com a maturidade e com o viés e valores do Acordo Podcast, a gente pensa realmente na profundidade. Então a gente não é emocionado com essa questão de vamos explodir e ganhar milhões de seguidores e visualizações. A gente é muito mais racional no contexto do
seja constante, permanente, entenda que é 80% convidado, 20% nós hosts, porque a gente empresta o nosso palco para o convidado. Então, dessa forma, a gente entende que a profundidade, a conexão, o fator humano, a empatia, o olhar para o convidado que está aqui no Acordo Podcast seja a base principal de tudo. É por isso que hoje a gente coleciona inúmeros players que vieram por aqui que falam que estar no Acordo Podcast é fora da curva, é sensacional. Por quê? Porque nós somos humanos e prezamos por isso. Você deve ter percebido que falar de podcast para mim me empolga. Podcast já tá no sangue e nem eu imaginava que ia ser dessa forma. Agora fala para mim aqui nos comentários se você chegou até aqui. Você já participou de um podcast? Ou você já pensou em ter um podcast aí pro seu nicho? Bora bater esse papo? Vou adorar saber a respeito. Até o próximo vídeo.